Conforme você evolui como programador, as suas responsabilidades dentro de um time vai mudar. É diferente as responsabilidades de um júnior para um pleno e de um pleno para um sênior. E quanto mais sênior você for, você vai ver que provavelmente você vai escrever menos código e vai passar mais tempo fazendo reuniões, definindo regras de negócios, orientando os programadores menos experientes, os júniors. E muita gente se assusta com isso, né? Porque nós, como programadores, gostamos muito, né, de codificar, de ficar programando, escrevendo código, mas a gente precisa evoluir. E é sobre isso que eu vim falar aqui para vocês hoje. Contar um pouquinho quais são as responsabilidades, o que mudou conforme eu fui evoluindo até chegar a um programador sênior, para você ficar por dentro aí do que te espera nas próximas etapas da tua jornada como programador. E a primeira coisa que vai mudar, obviamente, conforme você evolui seu cargo, é o teu salário. Eu tô aqui com a colinha da última pesquisa do Código Fonte TV, onde a média de um programador júnior no Brasil ficou em R$ 3.658, de um pleno em R$ 7.387 e de um sênior em R$ 14.399, ou seja, quase que o dobro de um programador pleno, né? Mas o que justifica todo esse salário? O que um programador sênior precisa ter para ganhar quase o dobro ali, né, na média nacional de um programador pleno? E só para explicar um pouquinho aqui para vocês que já acompanham o canal e estão vendo esse cenário aqui um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Quem acompanha aqui, quem acompanha meu Instagram também sabe que recentemente eu me mudei para Austrália. Tô morando em Melbourne, que fica aqui no sul da Austrália. Acabei de mudar para apartamento novo, então tá meio com um cenário improvisado aqui ainda. Tô aqui na sala do apartamento, aproveitando a luz aqui da varanda para poder gravar esse vídeo para vocês. Mas brevemente já vou montar o meu escritório aqui, montar um cenário bem melhor. Mas não queria deixar de gravar os vídeos para vocês, então bora pro assunto do vídeo. E a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês sobre ser um programador sênior, o que, digamos assim, você precisa ter, é sobre as hard skills, as habilidades técnicas. Obviamente, para você ser considerado um programador sênior, você tem que ter um domínio do que você está fazendo. Se você trabalha com front-end, você tem que dominar lá o CSS, HTML, JavaScript, provavelmente algum outro framework, tipo React.js. Se você trabalha com back-end, você tem que dominar uma linguagem, né, de back-end. Você precisa saber todos os processos que acontecem ali no meio que você trabalha. Então, se você trabalha com back-end, você vai ter que entender de conexão com banco de dados, você vai ter que entender de como fazer o deploy numa AWS da vida, de um serviço de cloud da vida e coisas desse tipo. E lembrando também, gente, que ter domínio não é decorar código. Quando a gente começa a programar, a gente acha que a gente é obrigado a decorar código. Não, um programador sênior, até mesmo um programador super experiente, tipo um Principal Engineer da vida, que seria como se fosse um cargo acima do sênior, ele não precisa decorar código. O que um programador sênior precisa ter é um domínio das ferramentas que ele trabalha. Mas o que é exatamente esse domínio? Bom, esse domínio é o programador saber exatamente o que ele tem que usar, os padrões que ele tem que usar, as ferramentas que ele tem que usar, quando ele tem que aplicar aqueles padrões. É um programador que ele já passou por diversas situações dentro daquela stack, né? Ou seja, daquele conjunto de tecnologias que ele trabalha, ele sabe resolver boa parte desses problemas. E quando ele não sabe resolver um problema, seja um problema novo que ele recebeu, uma nova funcionalidade, alguma coisa que ele tem que consertar, ele já tem meio que definido um processo, ele já consegue pegar uma demanda que ele nunca resolveu na vida, estruturar aquilo como um processo e começar de fato a codificar aquilo dentro dos padrões do projeto e dentro dos padrões de qualidade que aquela linguagem ou aquela stack ali pede. Aí você talvez esteja agora falando, bom, então se eu estudar de segunda a segunda todos os dias uma stack, uma linguagem específica, eu vou ficar muito bom nela e sei lá, em 1 ano e meio, 2 anos de carreira eu vou conseguir ser sênior. Provavelmente não. Não tô dizendo que não existe sênior com 2 anos de carreira, mas é muito difícil. Porque apesar de você pode ser muito bom tecnicamente, de fato você pegou esses 2 anos aí, se aprofundou demais, estudou pra caramba, mas um programador, principalmente um programador sênior, ele não é composto somente de hard skill, somente da parte da codificação, ele é composto também de software skills. Então agora a gente vai falar um pouquinho das software skills de um programador sênior. Bom, e a primeira software skill que precisa chamar a atenção, precisa estar refinada num programador sênior é a comunicação. Tá, todo mundo fala que você precisa se comunicar bem, mas o que isso quer dizer na prática para um programador, principalmente para um programador sênior? Eu acho que tem dois tipos, né? 2 personas que um programador sênior precisa se comunicar bem. A primeira delas, ele precisa se comunicar bem com pessoas não técnicas. Essas pessoas não técnicas vai desde o designer, o gerente do seu projeto, que são pessoas que não programam, mas entendem de tecnologia, eles estão imersos nesse meio, até pessoas totalmente leigas sobre o assunto, que é, por exemplo, um cliente que é o dono do produto que você está desenvolvendo. Digamos que você esteja desenvolvendo, sei lá, um sistema para uma padaria, né? Para, sei lá,
um padeiro que ele quer gerenciar as 5, 6 padarias dele. Ele não entende nada de tecnologia. Então, um programador sênior, ele precisa ter a habilidade de conversar com essa pessoa, de numa conversa, ele entender o que aquela pessoa quer, quais são as necessidades e transformar isso em assunto técnico para outros programadores e para ele mesmo desenvolver. E ele precisa também saber fazer o caminho de volta quando tiver alguma dificuldade, alguma coisa no software ali, sei lá, a gente vai atrasar o projeto, a gente precisa implementar tal coisa. Você não pode falar tecnicamente com uma pessoa que não entende nada do assunto. Então imagina você chegar lá pro padeiro lá, que é o dono lá, o seu cliente, o dono das padarias, que você tá construindo um sistema para ele, e falar, olha, a gente precisa refatorar a feature tal, porque essa implementação não está nos padrões do projeto e a gente precisa refatorar. Cara, ele não vai entender nada que você tá falando. O que ele vai entender é o seguinte: você tá me dizendo que você vai gastar mais do meu dinheiro para refazer alguma coisa que já tá pronta? Então eu não quero. Não é assim que você vai se comunicar com uma pessoa não técnica, né? Você tem que dar um jeito de transmitir isso de uma forma que a pessoa entenda. Sei lá, nesse caso, digamos que você vai chegar pro seu cliente lá e vai falar, olha, a gente sabe aquela funcionalidade que você me pediu, que a gente vai implementar mês que vem? Que a gente vai entregar para você mês que vem? Então, a gente precisa preparar o terreno para essa funcionalidade. A gente precisa fazer algumas modificações aqui no projeto para que quando chegue no desenvolvimento dessa funcionalidade que você tanto quer, tudo ocorra muito bem e a gente não tenha problemas com erros acontecendo no sistema ou coisas do tipo. Você tem que adequar o seu discurso conforme a pessoa que você está falando. E essa é uma habilidade que ela é muito prática, assim. Você pode até assistir alguns cursos de oratória, de comunicação, mas você vai precisar de tempo. Você vai precisar de tempo conversando com diversas pessoas em diversos projetos diferentes, até você conseguir ir refinando esse teu discurso e pegando o time, pegando o jeito de conversar com esses diferentes tipos de pessoas. Outra habilidade bastante necessária no programador sênior é ele ser uma referência técnica para as outras pessoas do time, né? Para os programadores menos experientes. Isso eu acredito que é, na verdade, um conjunto de hard skill com software skill. Você tem que entender muito bem ali do domínio do projeto, das tecnologias que você trabalha, e você tem que saber passar isso para os outros programadores. Parte de um papel de um programador sênior é ensinar os outros programadores a evoluir, treinar, fazer com que essas pessoas ganhem mais experiência, acelerar o desenvolvimento delas no projeto. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso diariamente conforme você vai interagindo com essas pessoas através de um PR, né? A pessoa faz um pull request, você vai lá e revisa, e você tem que aprender a revisar código. Revisar código não é simplesmente você chegar e apontar, fulano, isso daqui tá errado, refaz. Não é assim que um programador mais experiente tem que lidar. Eu sei que tem gente que faz isso, mas não é assim que um programador mais experiente tem que lidar com o código de programadores menos experientes. Você tem que revisar de uma maneira com que faça a outra pessoa crescer, né, ali tecnicamente. É você chegar e falar, olha, essa solução que você colocou aqui talvez não seja melhor para esse momento do projeto. Você pode fazer dessa tal maneira. Já existe algo bem parecido aqui no projeto que você pode olhar. Então dá uma olhada no arquivo tal. Dá uma olhada nesse artigo aqui que fala sobre isso. Você poderia implementar determinado padrão. E se você quiser, a gente pode fazer um pair programming. Me chama ali no Slack, me chama ali, se você estiver no escritório com a pessoa, me chama aqui, senta aqui na minha mesa que eu vou te ensinar. Então é assim que um programador mais experiente deveria, teoricamente, né, revisar código de alguns programadores menos experientes, de um estagiário ou um júnior. E outra parte importante também dessa orientação é o pair programming, né? Ou seja, é você programar em par. Tem um vídeo aqui recente no canal que eu fiz fazendo um pair programming com o Danilo, que é um inscrito aqui do canal. Salve, salve, Danilo, tamo junto. E é mais ou menos isso que um programador sênior precisa fazer no dia a dia com os programadores menos experientes, né? Quando ele tá com alguma dificuldade ou você quer passar algum padrão, alguma coisa do projeto, você entra ali numa sessão, né? Hoje em dia é muito comum a gente trabalhar remoto, então você entra ali, seja no Meet ou até mesmo no Slack, compartilha a tela e vai programando junto, orientando essa pessoa e debatendo ali também, discutindo um pouco, né, do código. Não é simplesmente você chegar e programar para a pessoa, é você tentar analisar o que a pessoa tá fazendo, tentar ajudar ela em alguns pontos, o que pode melhorar, o que tá legal. Então isso faz parte do dia a dia de um programador sênior, orientar outros programadores através da prática de pair programming ou de algo parecido. Então, de responsabilidades é mais ou menos isso que vai acontecer. E obviamente todas essas novas práticas, né, esses novos deveres que você tem vão te tirar um pouco do código. Então é natural que conforme você evolua na tua senioridade, você acabe codificando um pouco mais. Isso obviamente vai variar de uma empresa para outra, do tamanho da empresa, mas no geral é isso que vai acontecer. Mas repara que isso ainda é bem diferente de você seguir, né, para uma carreira, digamos assim, de gerência, né, de virar um tech lead, um manager da vida. Conforme você vai evoluindo, né, e algumas empresas já tem isso, né, que chama de carreira em Y, você pode ir para um caminho de gerência, que aí de fato você vai se desgrudar totalmente
realmente do código e vai só trabalhar nessa parte de gerência, de gerir as pessoas, ou você vai continuar tecnicamente, né? Ou seja, você vai para um sênior, depois do sênior tem um principal engineer da vida, onde você vai continuar tecnicamente, você vai continuar atuando no código, mas obviamente você vai gastar bastante tempo com essas responsabilidades de liderança técnica. E apesar de você escrever menos código, o impacto das suas ações vão ser muito maiores, porque você provavelmente, muito provavelmente, não vai ser mais aquele programador que vai alterar a cor do botão ou fazer pequenas alterações bem simples, né? Você vai ser o programador que vai definir a arquitetura do projeto, vai definir os padrões do projeto, vai definir se dá ou não pra gente colocar aquela nova funcionalidade, aquela correção na sprint atual. Então você tem que ter um entendimento muito bom ali do negócio do projeto, né? Ou seja, sobre o que o projeto se trata, para você conversar com as pessoas responsáveis e tentar achar esse time. Eu sei que algumas empresas têm o papel aí de arquiteto de software, que geralmente tomam um pouco dessas responsabilidades, mas pela minha experiência, na maioria dos projetos das empresas que eu passei conversando com alguns amigos, você como programador sênior também vai ser um responsável por definir, né, a arquitetura do projeto, definir novos padrões e coisas do tipo. E pra gente finalizar aqui, eu queria trazer 2 pontos de atenção. E o primeiro deles é que essas mudanças, elas não vão acontecer de uma hora pra outra. Não é que você tá lá tranquilo, fazendo suas coisas de júnior pleno, e de repente fala, beleza, você vai ser sênior e do nada todas as suas responsabilidades viram. Essas coisas vão acontecendo parcialmente, né? Conforme você vai evoluindo tecnicamente dentro do time, conhecendo mais o projeto, você vai ganhando mais essas responsabilidades e eventualmente uma hora você vai ser oficialmente promovido a sênior. Mas na prática você primeiro vai ter que agir e se comportar como um até ganhar esse cargo. Então esse é o primeiro ponto de atenção. O segundo ponto de atenção é que júnior, pleno e sênior, ele é só um nome. A gente utiliza isso para facilitar a nossa conversa, a nossa comunicação aqui, mas isso vai variar muito de empresa para empresa. Eu já vi empresas onde um pleno vai ganhar muito bem, sei lá, vai ganhar 12 mil reais, enquanto em algumas outras empresas um sênior ganha 8 mil reais, 9 mil reais. Muito provavelmente o pleno dessa empresa que ganha mais tem mais habilidade do que o sênior da empresa que ganha menos. Então no final do dia, o que de fato vai determinar, né, vai dizer, olha, essa pessoa que é muito experiente, olha, pouco experiente, é o teu salário, é quanto tá caindo na tua conta no final do mês. Isso vai mudar de empresa para empresa, né? O que eu quis trazer aqui é uma visão um pouco mais geral, baseada também na minha experiência das empresas que eu passei, dos projetos que eu já participei, do que eu tô vivendo atualmente, para poder dar uma orientação para vocês. Mas não existe verdade absoluta, isso pode variar um pouco, é mais para vocês terem uma referência. E por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima!